Fala galera que ama o futebol, você conhece a história do Vascão da Gama? Uma agremiação com uma linda história, uma trajetória de super conquistas, uma fanática galera e muitos craques que fizeram a alegria de sua imensa torcida. O Vasco é o exemplo de luta por igualdade social e o pioneiro no combate ao racismo no futebol, fazendo um clube amado em todo o Brasil. Fundado no dia 21 de agosto de 1898 por um grupo de 63 imigrantes luso-brasileiros, inspirados na celebração do 4º centenário da descoberta do caminho para as Índias pelo grande navegador Vasco da Gama, batizam o novo Clube do Remo Carioca. Inicialmente fundado para os esportes náuticos, destacou-se rapidamente em outros esportes olímpicos e principalmente no futebol, sua maior inspiração. Suas cores, preto e branco, têm um forte significado. O preto simboliza os mares desbravados, ainda desconhecidos. A faixa branca, a rota traçada e iluminada pelo grande navegador. E a Cruz de Malta, o mais expressivo símbolo do cristianismo. Ainda no passado, uniu o preto e o branco nas suas vestimentas como símbolo de comunhão entre as etnias no futebol e na luta contra as desigualdades raciais e sociais. Com a incorporação do Lusitano Esporte Clube ao Vasco, a colônia portuguesa decide montar um time para disputar a 3ª divisão do Carioca de 1916. Como afirmou o jornalista Mário Filho, 2 jogadores da Lusitânia e diversos mulatos e pretos apanhados em peladas e nos pequenos clubes feitos, assim começava sua trajetória no futebol. O Vasco ascendeu à 2ª divisão em 1917 e 6 anos depois chega à 1ª divisão em 1922, tendo na sua base uma equipe reforçada por atletas de clubes suburbanos, fato que lhe deu o apelido de Scratch da Liga Suburbana, um incômodo para os times de elite do Rio de Janeiro. O Vasco contava com uma improvável combinação de atletas armadores, estivadores, pintores, motoristas de caminhão, além de 4 analfabetos, pessoas de profissão duvidosa. Venceu os jogos contra os grandes e conquista o Carioca de 1923, logo na sua estreia no campeonato. Foi uma vitória sobre o preconceito dominante. Diante dessa situação, os clubes de elite arrumaram uma maneira de boicotar o Vasco do cenário. Primeiro, fundaram a Associação Metropolitana dos Esportes Atléticos, a AMEA, deixando o Vasco de fora. E segundo, exigindo que o Vasco só poderia se filiar à nova entidade se dispensassem 12 atletas negros do seu plantel. Fato imposto à diretoria, que enviou à associação a famosa resposta histórica, recusando-se a submeter a essa condição, deixando de participar do campeonato daquele ano. Foi um marco de resistência contra o preconceito. Dessa forma, surgiram 2 campeonatos paralelos e um deles vencido pelo Vasco da Gama em 1924 na Liga Metropolitana. Após muita resistência, o AMEA permite o Vasco participar, alegando a necessidade de um estádio próprio, fato que impulsionou o Vasco a conquistar em 1926 e concluída em 1927 o tradicional São Januário, sua casa. Em 1929, o Vasco conquista já no seu estádio o 1º campeonato carioca, que até a década de 40 era o maior estádio do Brasil, com capacidade para 40 mil torcedores. Os anos 30, o Vasco entra de vez na era da profissionalização do futebol, conquistando 2 cariocas,
mas o que marcou o torcedor mesmo foi o famoso Expresso da Vitória na década de 44 até meados de 53. O time conquistou incríveis 18 títulos. Destaque para o Sul-Americano de Futebol Brasileiro, vencido pelo Vasco em 1948, o equivalente à futura Libertadores da América. A equipe vascaína foi a base para a seleção brasileira na Copa de 1950, com 8 atletas. Destaque para o craque Ademir de Menezes e o injustiçado goleirão Barbosa. Outros craques desfilaram em campo, como Heleno de Freitas, Bellini, o nosso campeão de 1958, e Friaça, juntamente com o craque Vavá. Além do sul-americano, houve a inédita conquista internacional em 1953, com destaque para Pinga, o artilheiro do campeonato, batendo São Paulo, rolo compressor naquela época, na final. Foi uma década dourada, com a conquista do Carioca e Rio-São Paulo de 58, encerrando uma era inesquecível para o torcedor. Os anos 60 foram apenas títulos simbólicos. Porém, nos anos 70, o Cruz Maltino inicia uma trajetória de títulos como os Cariocas de 70 e 77, depois de 12 anos de jejum, e o seu primeiro campeonato brasileiro em 1974 no Maracanã, sobre o poderoso Cruzeiro. Destaques para o goleirão Andrada, Alcir, Jorginho Cavoeiro e o goleador de todos os tempos, Roberto Dinamite, o artilheiro daquela edição apenas com 20 anos de idade. A década de 80, o Vasco começa a despontar com a mescla de jovens craques e veteranos, numa década em que o Flamengo ainda protagonizava o cenário nacional. Montaram um time multicampeão, com os Cariocas de 82 e o Bicarioca de 87 e 88. Surgem no cenário nacional craques como o Baixinho Romário, Giovani, Bismarck, além das estrelas Paulo Roberto e Roberto Dinamite, fazem o Vasco um grande time vencedor na década de 80. Mas vencedor mesmo é você! E eu preciso da sua ajuda, então se inscreva no canal para que eu continue fazendo o melhor para você e deixe o seu like. Em 1989, conquistam o Bi-Brasileiro batendo o São Paulo, além de várias conquistas internacionais. Se destacaram nomes como Donato, Sorato, os experientes Vivinho e o multicampeão Tita, além dos selecionados Acácio, Bismarck, o tetracampeão Dunga e o craque daquela orquestra, o baiano Bebeto. Esse time entrou para a Era dos Imortais. Mas a década de ouro do Vasco foi mesmo a década de 90, chamado por muitos como o time dos sonhos. Após a despedida do grande ídolo Dinamite, inicia uma era vencedora. Conquistam logo de cara o Tri Carioca de 92, 93 e 94, o Rio-São Paulo de 99 e o Brasileiro de 97, juntamente com a tão sonhada Copa da Libertadores de 98, ano do seu centenário. Batem o Barcelona de Guayaquil na final, depois de um jogo histórico contra o River Plate na Argentina, com o Juninho Pernambucano fazendo um gol memorável de falta, empatando aquela partida. Era uma seleção com craques como Mauro Galvão, Carlos Germano, os atacantes Pedrinho, Evair, além dos meias Ramon e, claro, o Felipe, o maestro daquela seleção, e os experientes Valber e Luizinho. Eram muitos craques, regidos, claro, pelo grande ídolo Edmundo, o Animal, com 137 gols pela história do Vascão.
Os anos 2000, o Cruz Maltino mantém a base dos anos 90 e continua a famosa era de conquistas. Leva o Brasileiro de 2000 e o mais emblemático, a virada histórica sobre o Palmeiras após fechar o primeiro tempo perdendo por 3-0, tornando-se um infame time da virada ao ganhar a Copa Mercosul. Foram acrescidos a essa máquina os selecionados Júnior Baiano, Jorginho, Juninho Paulista, o folclórico Amaral, além dos atacantes Euler e Viola. Mas o grande nome mesmo desse Vasco, claro, foi ele, o baixinho Romário, que fez 326 gols, sendo até hoje o segundo maior artilheiro da história do Vascão. Em 2003, vence o Carioca, a última glória dos anos 2000. O time se desfaz, perde sua força e suas estrelas e amarga o primeiro rebaixamento em 2008. Porém, se ergue logo em seguida, subindo e conquistando a Copa do Brasil de 2011, o famoso Trem-Bala da Colina. Mas, meus amigos, essa foi a última glória desse gigante. Foram anos de crises, brigas judiciais, penhoras, dívidas, disputas políticas e elencos fracos. Fizeram seu torcedor amargar mais 3 rebaixamentos: 2013, 2015 e 2020. Algo que não condiz com a sua maravilhosa história, seus craques imortais e seus títulos inesquecíveis. Hoje, o time briga a Série B em busca da ascensão e dos dias de glórias vivida no seu passado brilhante. Então, galera que ama o futebol, eu tenho outros vídeos da história do seu time de coração que eu deixo no card. Então, fui!